Quando a escalada militar envolvendo o Irã atinge níveis inéditos, o mundo inteiro sente o impacto, não apenas pela geopolítica, mas pelo papel estratégico do país no mercado energético global, nas rotas marítimas e no equilíbrio do poder no Oriente Médio. Uma guerra que se estenda por 6 meses a um ano transformaria completamente a dinâmica internacional, forçando reações diretas de potências como Estados Unidos, Israel e o eixo de influência da União Europeia. O conflito deixaria de ser regional e passaria a interferir em praticamente todos os mercados globais, desde energia, transportes, até alimentos, segurança digital, finanças e política externa. Se você é novo no canal, se inscreva para mais vídeos como este. O Irã representa cerca de 8% das reservas comprovadas de petróleo do planeta e controla, junto com o Omã, o Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% de todo o petróleo consumido no mundo. Em um cenário de guerra prolongada de 6 meses, analistas estimam que o barril de Brent poderia atingir de 130 a 150 dólares, e se houver bloqueio parcial no Estreito de Hormuz, os preços poderiam escalar para 180 ou mais, criando a maior crise energética desde 1973. Esse aumento afetaria imediatamente transportes marítimos, combustíveis globais e toda a cadeia de produção que depende de petróleo e gás. A inflação global se ampliaria de 2 a 4 pontos percentuais, atingindo países industrializados e emergentes com força semelhante. Um conflito no Oriente Médio sempre afeta grandes rotas marítimas que cruzam o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Isso elevaria custos logísticos em até 40%, além de atrasar entregas, gerar gargalos e prejudicar exportações agrícolas. Países dependentes de fertilizantes nitrogenados e fosfatados, produzidos ou transportados pela região, teriam impacto direto em suas safras. A FAO projeta que, em cenários de conflitos prolongados, os preços globais de grãos poderiam subir entre 12% e 20%. O resultado seria aumento generalizado no custo de vida, especialmente em países importadores líquidos de alimentos. A União Europeia já enfrenta vulnerabilidade energética desde a ruptura com o fornecimento russo. Uma guerra prolongada no Irã não significaria apenas a alta no preço do petróleo, mas risco real de interrupção parcial do fornecimento de gás natural liquefeito transportado pela região. Países como Alemanha e Itália poderiam ver suas contas de energia dispararem novamente, com o risco real de recessão técnica. A Europa também se tornaria alvo de ondas migratórias, instabilidade social e pressão sobre os sistemas de segurança. Em caso extremo de escalada militar, envolvendo múltiplos países, a OTAN seria pressionada a se posicionar, criando um cenário de polarização e risco estrutural para a economia europeia. Para Israel, uma guerra prolongada com o Irã praticamente garante confrontos paralelos com proxies regionais como Hezbollah e Hamas. E isso colocaria o país sobre um estado contínuo de guerra, exigindo mobilização militar e paralisação parcial da economia. Já os Estados Unidos teriam que decidir entre a ação direta, com custos militares superiores a 80 bilhões de dólares ao ano, ou contenção estratégica. Caso ocorra a escalada entre Irã, Israel e Estados Unidos simultaneamente, a probabilidade de envolver outras potências aumenta, abrindo caminho para um conflito internacional de grande escala. Não é exagero dizer que um choque dessa magnitude poderia redefinir alianças militares, derrubar mercados globais e desestabilizar instituições financeiras internacionais. Para o Brasil, o impacto seria imediato no preço dos combustíveis. A Petrobras calcula que, a cada 10 dólares de aumento no barril de petróleo, o preço interno pode subir entre 2% e 4%. Em um cenário de barril a 150 dólares, a gasolina brasileira poderia ultrapassar os R$ 10 por litro, criando um efeito cascata da inflação. O frete rodoviário, responsável por mais de 60% da movimentação de produtos no país, seria diretamente afetado, elevando custos no varejo e na indústria. Além disso, a dependência brasileira de fertilizantes estrangeiros, que gira em torno de 85% de importados, sofreria um impacto brutal, podendo elevar o preço de alimentos básicos em 15% a 30%. A balança comercial também seria afetada, com queda no fluxo marítimo e aumento de custos logísticos. Um conflito no Irã tende a fortalecer moedas consideradas porto seguro, como o dólar e franco suíço, enquanto moedas emergentes, incluindo o real, se desvalorizam. Em um cenário prolongado, o dólar poderia atingir de 6 a 6,50, pressionando ainda mais a inflação, importações, eletrônicos e insumos industriais no Brasil. Bancos centrais seriam obrigados a elevar juros. Estimativas sugerem que o Federal Reserve poderia aumentar taxas para acima de 6%, enquanto o Brasil poderia retornar a juros de 2 dígitos. A desaceleração global aumentaria o desemprego em diversas regiões, criando instabilidade social em larga escala.
Em uma situação simulada, um ano de conflito significaria recessão internacional potencial entre -1% e -3%, inflação global persistentemente alta, quebra de empresas de transporte e energia, países europeus entrando em racionamento, Israel em estado permanente de defesa e os Estados Unidos ampliando gastos militares para níveis não vistos desde 2003, enquanto no Brasil enfrentaria forte pressão no agronegócio, combustíveis e alimentos. Além disso, a divisão política global se intensificaria, como formação de blocos rivais e enfraquecimento de organismos internacionais. Esse cenário criaria condições para uma guerra indireta entre potências, semelhantes à Guerra Fria, mas com riscos maiores devido às conectividades globais e dependências energéticas. Em resumo, uma guerra prolongada envolvendo o Irã não seria apenas um conflito regional, seria uma ruptura no equilíbrio geopolítico mundial. Energia, alimentos, moedas, comércio, diplomacia e segurança internacional seriam afetados simultaneamente. Países como o Brasil precisariam reorganizar sua política econômica para enfrentar a inflação alta, combustíveis caros, dólar fortalecido e cadeias logísticas instáveis. Já a Europa, Israel e Estados Unidos viveriam pressões militares, políticas e energéticas que moldariam os próximos 10 a 20 anos. É um dos raros conflitos modernos com capacidade real de alterar estruturalmente a vida cotidiana de bilhões de pessoas. Este conteúdo é meramente informativo e pode conter erros em seu roteiro. Para mais vídeos de qualidade como este, siga o nosso canal e ative o sininho.